Oi, gente! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós vamos falar sobre o que? Documento. Então, como que é o processo, o que a gente fez até agora, se a gente tirou no Brasil, se a gente deixou para tirar tudo aqui, vou explicar tudinho para vocês nesse vídeo, tá bom? Então, se você gosta desse tipo de vídeo, clica aqui no gostei, se inscreve aqui no canal, tô vendo que tem muita gente assistindo o vídeo e não tá se inscrevendo aqui. Então, por favor, venha pra cá, tá bom? Então, bora pro vídeo. Já vou adiantar pra vocês, qualquer rugido que vocês ouvirem aqui no fundo é porque tem pessoas aqui, então, aqui no apartamento não tem só eu e o Vitor, então outras pessoas estão aí também, então pode ser que tenha um barulhinho ou outro, mas foca aqui que vai dar tudo certo, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, a gente chegou aqui em Portugal e tiramos todos os documentos aqui. Todos não, né? Entre aspas. Todos os documentos que eu falo, a gente não tirou nenhum no Brasil, então a gente só veio com o passaporte. Chegando aqui, o que a gente teve que fazer primeiro? O NIF, que é o número do contribuinte, tá? O NIF, ele é como se fosse o CPF do Brasil, então, primeira coisa que você faz é tirar o NIF. Ele é mediante a um agendamento. Então, você comparece com o seu documento e um representante fiscal, ou nas finanças, ou na loja do cidadão, e lá mesmo você pode fazer a emissão desse documento, tá? Depois que você tem o NIF pronto, você pode dar entrada no NIS. O NIS, você também faz um agendamento para poder comparecer à loja do cidadão, e lá eles te dão todo o processo, né, o procedimento que tem que ser feito, o formulário para poder preencher, e lá mesmo é feito o documento na hora. Só que é mediante um agendamento, tá bom? Quando a gente fez, a gente chegou aqui na quinta-feira à noite. Então, o que aconteceu? Um dia antes tinha mudado todo o procedimento. Então, não precisava de fazer um agendamento para poder tirar esses dois documentos. Quando a gente chegou, no dia seguinte já tinha mudado e não tinha como a gente fazer mais só de chegar lá no local para poder fazer a emissão. Então, a gente tinha que agendar. Quando a gente foi agendar, estava saindo lá para o final do mês, estava dando dia 26 ou dia 29 de abril. Então, como a gente não podia esperar esse tempo todo, até mais por questão de trabalho, ter que arrumar emprego, porque aqui, assim, como a maioria das pessoas falam que tem como você trabalhar sem ter os documentos, pode até ter, gente, mas você conseguir se legalizar aqui é muito melhor do que você ficar aqui de forma ilegal. Como os nossos documentos eles iam demorar para poder ser emitido, principalmente o NIF, né, que era o principal, o que a gente optou por fazer? Contratar uma advogada. Então, a nossa advogada, a gente contratou ela de Lisboa. Então, ela fez todo o processo para a gente de emissão do número do contribuinte e emissão do NIS. Por que a gente optou? Por ser mais rápido. Então, como a gente ia ter que esperar até o fim desse mês, não daria para poder fazer o documento, então a gente optou por uma forma mais rápida, até porque era uma questão assim de trabalho mesmo, de conseguir arrumar um trabalho aqui. Depois que a gente emitiu o documento, a gente foi na junta da freguesia para poder emitir o atestado de morada. Tem algumas residências que fazem o arrendamento ou o aluguel sem burocracia de documento. No caso, esse apartamento que a gente está, ele não teve nenhuma burocracia, ainda mais por uma questão de escolha mesmo do senhorio, tá? Que é o proprietário do apartamento. Nesse caso, ele foi com a gente na junta da freguesia e ele mesmo emitiu o atestado de morada para nós, tá? No nome dele, sendo ele o responsável. Aí a gente foi na junta, pagou €3,50 por cada formulário. Então, no caso, como era um atestado meu e um atestado do Vitor, nós pagamos €7 para poder emitir os dois documentos. Algumas empresas aceitam os documentos assim por incompleto. Igual no caso que a gente tem o NIF, tem o NIS, tem o atestado de morada. Em alguns lugares podem ser mais fáceis de achar, mas na maioria, de forma assim generalizada, bem dizendo, eles preferem contratar pessoas que estão com os documentos todos já praticamente emitidos. Então, no caso, fica um pouco mais complicado de você achar algum tipo de trabalho só com o NIS
e o NIF, tá? Depois que você solicita o atestado de morada, existem duas formas de você emitir um documento para solicitar a sua manifestação de interesse, tá? Que ou é pela abertura de atividade ou é pelo contrato de trabalho. Para fazer a abertura da atividade, você precisa estar com seus documentos daqui, então o NIS, o NIF, o atestado de morada e o representante fiscal que já tem uma atividade aberta e tem a residência aqui em Portugal, tá? Tudo isso que eu tô falando para vocês, gente, pode mudar. Então, hoje eu tô falando para vocês o procedimento que está sendo feito aqui hoje. Mas pode ser que amanhã esse procedimento ele já mude. Então é sempre bom pesquisar, olhar no site daqui de Portugal para poder ver qual que é o procedimento que está sendo feito, porque as coisas aqui mudam basicamente de uma hora para outra. Fez esse procedimento, vocês vão comparecer na loja do cidadão e vão fazer o procedimento da abertura de atividade. Depois que você já tem a atividade aberta, aí você pode solicitar a sua manifestação de interesse. Essa solicitação ela pode ser feita no CEF online ou presencialmente. Presencial, você tem que agendar um dia para poder comparecer lá e levar todos os documentos necessários, tá? No portal do CEF tem lá todos os documentos necessários, sendo alguns deles, tá? Tem outros também que são necessários. O NIS, o NIF, o atestado de morada, que é o comprovativo de residência, passaporte, dentre outros documentos lá que tem que verificar depois qual que é que eles estão solicitando. Mas para até o ponto de manifestação de interesse, são esses procedimentos que têm que ser feitos. Uma outra forma de solicitar a manifestação de interesse por contrato de trabalho, tá? Existem dois artigos. O artigo 89, que é para abertura de atividade, e o artigo 88, que é a manifestação de interesse por contrato de trabalho. Então, depende da empresa de como que ela vai querer te contratar. Se é pelo artigo 89, que é por abertura de atividade, ou se é pelo artigo 88, que é por contrato de trabalho. Então, esse é um procedimento que varia de empresa para empresa. Nem todas as empresas vão te aceitar pelo 89. E nem todas as empresas vão querer te aceitar pelo 88. Então, vai depender, porque isso varia aqui de um lugar para outro. A questão do contrato de trabalho. Para você solicitar uma manifestação de interesse, você tem que ter um contrato de trabalho, obviamente. Então, todos os seus documentos, eles têm que estar ali corretos. Mas, na maioria das empresas, eles não aceitam, eles não contratam um colaborador justamente pela questão de ou não ter uma manifestação de interesse ou pelo simples fato de não ter residência. Então, uma coisa entra em contradição com a outra. Porque se você precisa ter residência, então você precisa ter um contrato de trabalho, você precisa ter uma manifestação de interesse. Então, a melhor forma seria o quê? Abrir uma atividade em certos pontos, mas aí entra a questão de você verificar com a empresa se ela te contrata pelo artigo 89 ou se é pelo artigo 88. A questão da abertura de atividade. As empresas que contratam pelo artigo 89, elas emitem o recibo verde para você. Então, quando você vai fazer a manifestação de interesse, você tem que ter um comprovativo de renda. Se diz um meio de subsistência aqui, justamente para você comprovar que você tem meios de se sustentar aqui no país. Então, para solicitar a manifestação de interesse pelo artigo 88, que é o contrato de trabalho, aí você teria que realmente verificar ou então pesquisar as empresas que aceitam dessa forma, te contratar para depois abrir a manifestação de interesse ou então emitir um contrato para você prévio para poder fazer o procedimento online. Então, gente, depois que foi feito esse procedimento, você abre a manifestação de interesse e lá você coloca todos os seus documentos. Então, vai ter um prazo para eles analisarem os documentos para ver se estão todos de forma correta e a partir dali sai a aprovação, né? Não sei quanto tempo que demora para poder ficar pronto, porque eu ainda não fiz esse procedimento, mas a partir dali já sai a aprovação com o documento emitido da manifestação de interesse. A partir dali você pode já solicitar a sua residência.
Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo rapidinho, só para explicar para vocês como que é feito o processo, tá? Pesquisem para poder saber se vocês estão de acordo, né, com os procedimentos que são feitos aqui. As informações aqui mudam, então sempre procurem estar atualizados com as informações daqui do país, para não acontecer de ter algum transtorno, de ter alguma informação desencontrada, que pode acontecer sim, de um passar uma informação, outro passar outra, mas isso assim é tudo uma questão de pesquisa e vocês saberem realmente qual que é o procedimento que tem que ser feito, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixa seu like, se inscreve aqui no canal, me segue lá no Instagram também, que eu posto algumas coisinhas de Portugal lá também, tá bom? Que é Lorena Rosa. Então um beijo e até a próxima, tchau!